Então aqui, gente, ó, continuando, tá? Se eu só retornar essa parte aqui, tá? Então, recapitulando o que a gente tinha feito. Aqui no corpinho X, tá atuando força-peso, força normal, vertical para cima, força de tração horizontal para frente e a força de atrito horizontal para trás. No bloquinho Y, está atuando a força-peso, que está jogando o bloco para baixo, e a força de tração, que está jogando o bloco para cima. Ok? Então, nós vimos aqui a decomposição das forças, tanto no corpo X quanto no corpo Y. Vimos que no corpo X, a tração é maior do que a força de atrito, porque tende a movimentar horizontal para frente. E no Y, o peso é maior do que a tração, porque tende a movimentar vertical para trás. Então, ficou força resultante, tração, menos força de atrito, é igual a massa do bloco X vezes aceleração. Para o bloco Y, peso menos tração é igual a massa de Y vezes a aceleração. Só que como o próprio exercício mencionou que as massas de X e Y são iguais, então a gente foi e fez. A tração aqui está somando, a tração aqui está subtraindo. Cortamos as duas trações pelo fato de a mesma tração que está sustentando o bloco X está sustentando o bloco Y. Então, foi dado que a tração menos a força de atrito igual a massa de X vezes aceleração, e o peso menos a tração é igual a massa de Y vezes aceleração. Então, ficou peso menos força de atrito. Por que é peso menos força de atrito? Porque o bloco tende a descer vertical para baixo. Se o bloco permanecesse parado, o atrito seria maior do que o peso. Só que aí a nossa aceleração seria nula. Então, peso menos força de atrito é igual massa mais massa, que é a massa de X mais a massa de Y, mais o próprio exercício colocar as massas iguais, é 2m, vezes a aceleração. Como é que calcula peso? Massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10, menos a força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal. Quem é a normal? É massa vezes a aceleração da gravidade, que no caso é 10. Isso tem que ser igual a 2 vezes a massa, que multiplica a aceleração. Confere? Partindo desse pressuposto aqui, m vezes 10, 10m. 10m, então vai ficar aqui 10, que multiplica m, menos 0,2, opa, 0,2 não, 0,2 vezes 10 vezes m, que vai dar 2m. Por que vai dar 2m? 0,2 vezes 10 dá 2, vezes m, 2m. 2m vai ser igual a 2m vezes a aceleração. O que a gente vai poder fazer aqui? Você subtrai 10m de 2m, passa o outro 2m dividindo. E corta m com m e a aceleração dá 4. Perfeito, né? Aqui, ó, 10m menos 2m é a mesma incógnita, então a gente pode subtrair. Então vai ficar 8 vezes m, que é igual a 2m vezes a aceleração. Então, jogou, né? Quer isolar a aceleração, joga 2m para o outro lado. Então, a aceleração ela vai ser igual a 8m, que divide 2m. Então, pode cortar, né? Essa massa daqui do numerador com a massa do denominador e vai sobrar só 8 dividindo 2. E 8 dividindo 2 vai nos dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Encontraram dificuldade muita nessa daí ou foi tranquilo? Pode pular? Beleza. Então, gente, eu vou iniciar essa aula aqui e aí a gente encerra e na próxima aula a gente continua, ok? Não sei se vocês perceberam, em todo instante a gente está falando de massa, aceleração, de uma força aplicada, né, da força normal, da força peso, da tração, né, da força de resistência do ar, mas em todo momento a gente estava simplesmente tratando de plano horizontal, que comparado ao plano inclinado é muito mais fácil o entendimento.
Então, a gente retorna nessa parte aqui do plano inclinado. É óbvio que as leis de Newton estão sendo aplicadas da mesma forma, isso não tem como a gente fugir, tá? Só que a gente tem que fazer uma determinada análise. Então, partindo desse pressuposto aí, aqui eu fiz um comparativo entre os dois planos, entre o plano horizontal e o bloco quando apoiado sobre o plano inclinado. Então, a primeira situação, em um plano horizontal, nós sabemos, né, que a partir de agora, nós temos N tipo de forças que estão atuando. Por exemplo, nesse caso aqui, peso está atuando vertical para baixo, e esse F aqui, na verdade, era normal, que está atuando para cima. Então, tem o peso vertical para baixo, normal, vertical para cima. Se eu aplicar uma força F tentando movimentar o bloco para frente, então um F para frente e um atrito horizontal para trás. No caso do plano do bloco, quando apoiado no plano inclinado, o peso nunca muda. O peso é sempre vertical para baixo. No caso do plano horizontal, a normal era sempre vertical para cima, porque o plano era horizontal. Só que a partir de agora, quando se trata de plano inclinado, envolve ângulo. E se envolve ângulo, o bloco também vai estar, não vai estar mais plano, num plano que seja horizontal. Ele vai estar, de certa forma, inclinado. Então, se ele está inclinado, nesse caso, a normal não tem mais a mesma direção e sentido oposto ao peso, não. Ok? Então, ó, o que interessa para a gente agora é simplesmente o plano inclinado. Nesse caso aqui, anterior, a força F era igual à força peso, ou a normal igual ao peso. Nesse caso aqui, essa força F ela era menor do que o peso, e para calcular essa força F, bastava fazer o somatório da normal com o peso. Ok? Partindo desse pressuposto, aí entra a ideia de decomposição de forças. Por exemplo, aqui o peso é sempre vertical para baixo. No caso, a normal, a força F qualquer, ela vai estar sendo aplicada paralela ao plano, tá? E vai haver uma decomposição de forças com relação ao peso. O peso vai ser decomposto com relação à força normal e o peso vai ser decomposto com relação à força F aplicada. Quando o peso tem aqui, ó, esse peso na mesma direção, só que com sentido oposto à normal, a gente fala que esse peso foi decomposto com relação à força normal. Então, recebe o nome de PN. Então, é a força peso decomposta com relação à força normal. O PT é P tangencial. Então, é a decomposição da força-peso com relação ao plano. Ele está tangente ao plano. Ok? Então, para esse caso, a força é menor do que o peso e a mesma ideia, né? A força F é para a gente descobri-la, basta fazer a normal mais o peso. Ah, e se eu quiser descobrir a normal? Basta eu fazer a força menos o peso. Ok? Só pegar a ideia do algebrismo aí. E aí entra duas expressões top para a gente, que são essas duas aqui, na verdade são três. Fazendo a decomposição, né, da força-peso com relação à normal e da força-peso com relação à tangente, né, do plano, nós temos duas formulazinhas. Uma é o peso de T e a outra é o peso de N. Quem é peso de T e quem é peso de N? O peso de T é a decomposição tangencial ao plano. O P de N é a decomposição da normal. Como é que a gente chegou nessas duas expressões? Aqui, né, a gente formou um triângulo retângulo e aqui a gente formou um outro triângulo retângulo. Um triângulo retângulo com relação ao peso que foi decomposto a tangente do plano, e aqui a gente tem um triângulo retângulo quando o peso foi decomposto com relação à força normal. Por que que o primeiro, que P de T, ele está peso vezes seno do ângulo alfa e o P de N está peso vezes o cosseno de alfa? Isso é simples. Primeira coisa, a gente analisou o triângulo retângulo, correto? Hipotenusa, cateto, cateto, ok? Quando se trata, né, se a gente voltar na matemática lá, o seno e cosseno, como que a gente trabalha isso daí?
O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, esse cateto, ele está oposto a essa hipotenusa. Então, se ele está oposto, quer dizer que a gente vai utilizar o seno do ângulo alfa qualquer que vai ser formado. No caso do peso de N, ele está um cateto adjacente à hipotenusa. Se ele está um cateto adjacente à hipotenusa, então a gente vai utilizar, nesse caso, o peso P vezes o cosseno de alfa. Confere? Isso de uma maneira geral. Mas se a gente trabalhar a hipótese de não haver atrito, na verdade, não considerar o atrito, que é uma forma mais fácil, o que a gente tem? Que essa força normal, ela é igual à decomposição do peso com relação à normal, só que ela tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. E essa força aqui, P de T, ela é igual à força F, ela tem mesma direção, tem sentido oposto e tem mesma intensidade. Então, ó, se a normal é igual ao peso de N e F de T e F é igual a peso de T, quem é normal? É massa vezes aceleração, que é igual a massa vezes aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. Então, nós estamos analisando, substituindo isso aqui, ó. Força F é igual ao peso de T. Quem é força? Massa vezes aceleração. Quem é o peso de T que a gente acabou de definir aqui? É o peso vezes o seno do ângulo alfa. Então, massa vezes aceleração é igual ao peso. Quem é peso? Massa vezes aceleração da gravidade vezes seno de alfa. Então, ó, substituindo aqui, né, a gente pode a aceleração, falar que essa aceleração ela é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de alfa. Partindo desse pressuposto, a gente chega ao nosso primeiro exercício, só que eu vou deixá-lo para a próxima aula, ok? Então, vou deixar esse restinho de tempo que a gente tem para a gente estar fazendo perguntas. É notório que esse plano inclinado ele é bem mais complexo do que o plano horizontal, e aí fica, né, à disposição para vocês aí estar perguntando, tirando dúvida ou fazendo alguma observação, ok? Ninguém? Gente, Posso seguir? tranquilo? Tô de boa. Então, fechou. Nenhuma dúvida com relação a como que foi seno, nem como que foi cosseno, não? Não? Então, eu dou a reunião por encerrado. Mais tarde eu disponibilizo para vocês lá as aulas e coloco lá no YouTube também. Tá bom? No mais, valeu. Muito obrigadão a todos.